Olá! No vídeo de hoje eu vou iniciar uma série chamada Não é bem assim. Quer saber do que se trata? Assista esse vídeo até o final. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensinando a Bíblia. Eu me chamo Bernard e antes de nós iniciarmos o vídeo de hoje, eu quero convidar cada um de vocês a deixar o like nesse vídeo, a se inscrever no canal, ativar as notificações e também seguir o Instagram, @canal Ensinando a Bíblia. Como eu disse no início do vídeo, hoje eu vou iniciar uma série chamada Não é bem assim. E o que significa isso? A partir de hoje e dos próximos vídeos, a minha ideia é trazer alguns versículos, digamos assim, polêmicos ou que são considerados de difícil interpretação por aqueles que normalmente, diariamente, leem a Bíblia. E a ideia aqui é tentar trazer luz sobre essa possível dificuldade que existe e trazer o entendimento correto desses versículos de acordo com o contexto em que eles se encontram inseridos. É muito comum nós ouvirmos daqueles que não acreditam na inerrância da Bíblia dizerem: a Bíblia tem erros, a Bíblia se contradiz, uma coisa que nós lemos em um determinado livro é diferente em outro livro. E as pessoas levantam esses tipos de questionamento, o que de certa forma é normal que haja questionamentos, mas é importante que nós busquemos a real compreensão. E a ideia é justamente tentar trazer esse entendimento correto desses, digamos, versículos difíceis. Bem, a primeira passagem que nós vamos ler, ela se encontra aqui no livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 24, verso 1 diz assim: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele, o Senhor, incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Então aqui, no verso 1 do capítulo 24, do segundo livro do profeta Samuel, nós vemos que a ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel e Deus incitou a Davi a levantar um censo. Beleza, guardem essas informações. Agora vamos ler essa mesma passagem, porém no livro de 1 Crônicas. Vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1, diz assim. É a mesma passagem, a mesma narrativa, a mesma história, porém vocês vão ver aqui uma pequena diferença. Verso 1 diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. E aí, lemos os dois versículos e diante disso, quem percebeu, existe aqui uma diferença. Em 2 Samuel 24, fala que o Senhor incitou a Davi. Já em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1, diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi. E aí, diante disso, alguém que lê essas passagens pergunta: e aí, Bernard, qual que é a versão correta? Foi Deus que incitou Davi ou foi Satanás? A primeira coisa que é importante que nós entendamos é: os dois livros foram escritos por autores diferentes. Isso é algo importante a ser considerado. A outra informação importante também é que os dois livros foram escritos em épocas distintas. O livro do profeta Samuel, que para nós ele é dividido em duas partes, é de consenso entre os teólogos, os estudiosos, que o autor dele foi o profeta Samuel. Grande parte dele foi o profeta Samuel. Alguns consideram que outros possam ter compartilhado, possam ter participado também, mas a grande maioria atribui a autoria do livro a Samuel.
E é importante que nós entendamos então que o contexto em que esse livro foi escrito é um contexto diferente do livro de 1 Crônicas. O livro de 1 Crônicas, a autoria dele é de certa forma anônima ou desconhecida, porque o autor não se apresenta no livro. Entretanto, é de consenso também entre os teólogos estudiosos que foi Esdras que escreveu o livro das Crônicas. E esse livro ele foi escrito bem depois do livro do profeta Samuel. O contexto em que ele foi escrito foi quando os judeus que ficaram por 70 anos cativos em Babilônia, eles retornaram para Jerusalém, e aí nesse contexto o livro das Crônicas, que também é dividido entre parte 1 e parte 2, ele foi escrito. E aí essa diferença entre essas informações, onde um traz que Deus incitou a Davi e outro traz que Satanás incitou a Davi, elas devem ser consideradas para que nós consigamos entender o que aconteceu aí nessa comparação entre esses dois versículos. A primeira coisa que a gente tem que entender é que, sim, de fato existe uma ligação entre estas passagens. É possível observar, não apenas lendo um versículo, mas todo o capítulo e os capítulos anteriores a esta passagem, que Davi provavelmente tinha se tornado autoconfiante, interpretando que tudo o que havia acontecido até o presente momento, tudo aquilo que Deus havia feito para ele, por ele, pelo seu reino, pelo seu reinado, ele talvez se sentisse como invencível. Isso trouxe a ele uma autoconfiança de invencibilidade. E ele olhava para o poder humano ao invés de olhar para o poder de Deus. E aí por isso Deus enviou esse juízo para despertar Davi de seu torpor espiritual, trazendo-o de volta à realidade. A experiência de Davi nos adverte aqui a não confiarmos nas bênçãos de Deus, mas no Deus que abençoa. Diante de tudo isso, alguém pode perguntar: Bernard, e essa contradição? Foi Deus ou foi Satanás quem incitou Davi a levantar o censo de Israel? Não há contradição aqui. Deus, o Senhor soberano sobre todas as coisas, incitou a Davi a fazer o censo por meio de Satanás. Nessa situação, o Satanás ele foi um agente de Deus para poder tocar em Davi e despertar nele esse desejo. É importante que nós entendamos que Satanás, de si próprio, ele não realiza nada. Ele não possui vontade própria, ele não possui o desejo de realizar alguma coisa sem que antes Deus tenha determinado, sem que antes Deus tenha ordenado que ele haja, que ele faça alguma coisa. E aí vamos entender o esqueminha. Deus é a causa da incitação, Deus é a razão da incitação, Satanás é o meio utilizado e Davi é o agente que consuma a ação. Os irmãos conseguem perceber que existe uma interligação entre as três partes? Deus foi quem ordenou todas as coisas, ele usou Satanás e Davi foi a pessoa que neste mundo, que no mundo terreno, consumou o fato, consumou a ordenança, a determinação que antes de tudo surgiu em Deus. Então, antes de Davi sentir nele mesmo o desejo, antes de vir na mente de Davi o pensamento de levantar o censo, isso partiu primeiro de Deus, que usou Satanás, que usou Davi. Davi consumou o ato, Davi consumou a obra toda. Diante de tudo isso, é importante que nós entendamos que Deus, ele é o Senhor de tudo e de todos.
e que ele, na sua soberania, usa os agentes, que são quem? Os homens, os anjos, o diabo, para poder cumprir os seus propósitos neste mundo. É importante que nós tenhamos esse entendimento. Então, a partir disso, nós entendemos que não existe uma contradição entre 2 Samuel 24:1 e 1 Crônicas 21:1. Na verdade, é a mesma informação, mas os autores trouxeram visões diferentes. Aqui, em 2 Samuel, quando ele escreveu que ele interpretou que Deus, como sendo a causa de todas as coisas, como sendo a razão de todas as coisas, tudo nasce nele, tudo vem dele. Então, ele lançou o princípio de todas as coisas para Deus. Já Esdras, quando trouxe essa informação, ele já partiu direto do meio utilizado por Deus para poder realizar a ação que foi Satanás. Então, não existe contradição entre esses dois versículos. Na verdade, os autores que os escreveram que trouxeram visões distintas. É importante que isso fique muito claro para nós, para que nós não façamos um juízo errado da Bíblia e pensemos que ela possui erros. Ela pode possuir e até possui erros de copistas, erros das cópias que foram feitas, sim, mas não no sentido de haver contradição entre o seu conteúdo. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela não se contradiz. Ela não possui erros doutrinários, ela não possui passagens que se opõem, que se divergem de maneira nenhuma. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E aí eu pergunto a vocês, gostaram? Entenderam a minha explicação? E se porventura alguém não me entendeu, pode escrever aí nos comentários que depois eu vou estar lendo, pode fazer perguntas que depois eu vou ler com todo o carinho, com todo o cuidado e vou tentar responder as dúvidas que ainda existirem. Beleza? Esse foi o primeiro vídeo desta série. Como eu disse, eu vou trazer outros versículos e passagens que são polêmicas e eu peço aos irmãos também que sugiram, deem sugestões. Tem algum versículo que você lê e que você fala, esse versículo eu não consigo entender. Esse versículo aqui, quando eu leio ele, e aí eu leio outro que é parecido, parece que eles não batem, parece que existe divergência entre eles. Coloquem aí nos comentários que eu vou ler, eu vou estudar e, se o Senhor me conceder graça, eu vou trazer a explicação aos irmãos. Eu agradeço a todos que ficaram até o final. Mais uma vez, antes de finalizar, eu convido vocês a deixarem o like nesse vídeo, a se inscreverem no canal, ativarem as notificações e também seguirem o Instagram, @canal Ensinando a Bíblia. Eu desejo a todos um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.